Ciao ragazzi, buonasera a tutti, benvenuti a questa lezione di italiano. Bem-vindos a mais uma lição de italiano. E hoje parliamo della festa del papà. O Dia dos Pais foi domingo passado, il giorno della festa del papà è stata la domenica scorsa. E allora parliamo di questa bella festa e a gente vai falar também sobre o tempo passato próximo, que eu acho que é um dos tempos básicos, né? Básico é presente, passado e futuro. Mas o passado próximo eu acho que é o tempo que mais gera confusão entre os alunos por causa do auxiliar. Esse tempo é formado por 2 verbos. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho. É bom, quem já viu a explicação, ouvir de novo para reforçar. E quem é a primeira vez vai aprender, mas precisa continuar reforçando esse tempo verbal. Então, nós vamos fazer 2 aulas, uma hoje e outra amanhã, sobre esse tempo verbal. E allora da voi fa freddo? Qui fa molto freddo, molto freddo. Però penso che è l'ultima settimana di freddo, vero? Per la prossima settimana penso che inizia il caldo e poi não se ferma più. Eu acho que é a última semana de frio, depois só calor. Principalmente aqui é muito calor. Onde vocês moram é muito calor, muito frio, faz calor, faz frio, porque aqui é só um pouquinho de frio, o resto só calor, não tem as 4 estações aqui em Ribeirão Preto. É tudo, ou é calor ou é frio. Muito bene. Vamos esperar o pessoal e aí enquanto isso eu vou explicando como vai ser a aula. Vou fazer a explicação primeiro do passado próximo. E depois a gente vai ouvir o áudio e o texto. Eu faço a explicação do texto, va bene? Deixa eu tomar. Volete un tè? Un po' di tè per scaldare. É já frio. Tá frio o meu chazinho. Então vamos lá. Eu vou colocar primeiro aqui. Vamos fazer a explicação. É rápida a explicação porque é muito fácil esse tempo verbal. Na verdade, o que precisa é memorizar. Aí que eu vou dar uma dica depois para vocês memorizarem e amanhã a gente faz a memorização na prática. Então vamos lá, passato prossimo. Il passato prossimo è un tempo verbale composto usato per azioni concluse nel passato, eventi pontuali e storie e tradizioni. Então, basicamente, quando você for contar uma história no passado ou alguma coisa no passado, assim, uma semana atrás, um mês atrás, um ano, 2 anos, 10 anos, você pode usar o passado próximo. E se você for falar alguma coisa que você acabou de fazer, io ho appena bevuto un po' di tè. Eu acabei de tomar um pouquinho de chá. Então, uma coisinha que você fez agora pouco, né? Passado próximo. História e tradizione. Se você vai contar uma história da sua vida, uma tradição da sua família, você usa o passado próximo. Tem um outro tempo verbal que os italianos usam que como fala? Ele tem a mesma função, mais ou menos, basicamente, do tempo passado próximo, que é o passato remoto. Mas o passato remoto não é muito mais usado no dia a dia. Então, memorizem esse tempo, passato próximo, que ele é essencial para vocês conversarem no dia a dia em italiano. O passato remoto, apesar de ter quase a mesma função, porque aí ele fala de um passado um pouco mais distante, não é de um passado de 5 minutos atrás. Esse outro passado que conta histórias, tradições, histórias de 1800, por exemplo, ele é usado mais na literatura.
Lógico que no dia a dia, muitos italianos ainda usam esse tempo verbal, mas não tanto quanto o passado próximo. É só uma curiosidade, porque às vezes na literatura vocês vão ver um outro tipo de passado que serve para exprime a mesma situação de passado, só que é um outro tempo verbal e é esse passado remoto. Bom, só uma curiosidade agora, porque a gente vai estudar o passado próximo. Em português, ele corresponde ao tempo pretérito perfeito em português, que é eu fui comer, eu fui trabalhar, eu morei na Itália, esse tempo, por exemplo. Então, ho mangiato una pizza, comi uma pizza, sono andata al cinema, fui ao cinema, lei ha studiato italiano, ela estudou italiano. Então, passado também o mais simples que a gente usa, né, para a gente não ficar muito apegado à gramática, focado assim na gramática e esquecer depois, né? Fica preocupado, preciso falar agora pretérito perfeito. Que verbo que eu falo? Para a gente não ficar nesse pensamento, né? Então é só para fazer uma associação agora, mas não precisa ficar, qual que é o pretérito perfeito? Não precisa. Depois, como que é formado esse tempo passado próximo? É o verbo auxiliar, que é o essere ou o avere no presente, mais o participio passado, que é igual a passado próximo. Então, vocês vão usar dois verbos para formar um tempo verbal. Então, por isso não pode confundir. Mas não confunde. Só no início, assim, né? Para quem é a primeira vez aí que tá estudando. Aí fica, nossa, nunca vou aprender. Mas quem já estuda há mais tempo, acaba falando naturalmente. Então, o que que você vai memorizar agora de cara? Não pode esquecer nunca mais esses dois tempos verbais no presente. O verbo essere e o verbo avere. Io sono, tu sei, lui è, lei è. Noi siamo, voi siete e loro sono. Então, eu sou. O tu sei é você é, não é tu és. É você é. Ele é, ela é, nós somos, vocês são, não é vós sois a tradução. E loro sono, eles são. E o verbo avere. Io ho, tu hai, lui ha, lei ha. Noi abbiamo, voi avete e loro hanno. Então, eu tenho, você tem, ele tem, ela tem. Nós temos, vocês têm e eles têm. O que eu ia falar? Bom, então vocês precisam memorizar esses dois tempos verbais. Lembrei que eu queria falar? Eles são irregulares. Então, o verbo irregular é cada pessoa tem uma formação diferente. O verbo avere, por exemplo, começa com O, com H, depois vai na segunda pessoa, na primeira pessoa do plural, na segunda tem A, depois volta com H. Então, ele é irregular. Mas memoriza assim, que tá bom. E aí, vamos complicar, né? E aí, a formação do particípio passado. Aqui tá escrito particípio passado, português, é particípio passado. Então, é uma regra geral para os verbos que funciona, né, para os verbos regulares, porque existem os verbos irregulares, e aí o particípio passado também, a gente não consegue aplicar essa regra que eu coloquei aqui. Eu tô bem em cima da regra do ire, mas depois vocês vão acessar esses slides e aí vai conseguir ver direitinho. Então, como faz? Os verbos da primeira conjugação, que são os verbos terminados em are, o final do verbo fica ato. Então, o que que a gente faz? A gente pega o verbo principal, por exemplo, o verbo parlare, retira o are e coloca ato. Então, fica parlato. O verbo mangiare, a gente tira o are e coloca ato.
mangiato. Então, na maioria dos verbos, que são os verbos regulares, essa é a regra. Tem uma outra exceção, mas que também não é difícil de memorizar. Na segunda conjugação, que são os verbos terminados em ere, o que vai acontecer? Vocês vão retirar o ere e acrescentar uto. Então, por exemplo, vende, retira o ere e coloca uto. Aí fica venduto. O credere, a gente retira o ere e coloca uto. Creduto. Então, simples assim. A terceira conjugação, que são os verbos terminados em ire, como que fica? A gente retira o ire e coloca ito. Então, sentire, retira o ire, fica sentito. Partire, retira o ire e fica partito. Então, como que ficam? Peguei alguns exemplos de verbos irregulares aqui. O verbo essere, que é irregular, ele fica stato. Então, você tira o ere e aí não aplica essa regra, né? Quer dizer, o final dá certo, que é o ato, mas não fica exato, não é assim, né? Então, fica stato. O verbo fare, a gente tira o are, mas ele tem doppia T, então fica fato. O verbo dire já também não se aplica a regra, né? Ele fica detto. Verbo scrivere, scritto. Leggere, letto. O verbo vedere, visto ou veduto. Verbo bere, bevuto. Então, esses são os verbos irregulares. Mas também só ler essa lista, essa planilha. Quem quiser se inscrever no curso de verbos, eu deixo o link aqui para vocês. E tranquilo de não precisa ficar memorizando muito, assim, decorando o particípio passado, porque a gente associa. Confia que dá certo, assim. O que você vai ter que memorizar, que eu acho que é aí que se você quiser aprender a falar bem o tempo passado próximo, é uma dica, assim, que eu fiz para aprender. Eu pegava todos os dias 3 verbos diferentes e eu ficava lá. Io ho venduto, tu hai venduto, lei ha venduto. E aí eu ficava memorizando o verbo inteiro, eu não ficava, qual que é o particípio passado, qual que é o auxiliar. Eu não ficava pensando, porque tem uma regra para saber, né? Qual é o essere, quando você vai usar o essere, quando você vai usar o avere. Eu não memorizei essa regra, não fiquei memorizando particípio passado, eu já memorizava o verbo formado pronto. Muito mais fácil para poder aprender, para poder estudar. Então, como fica? Io ho parlato con Maria. Tu hai venduto la macchina. Lei è partita ieri. Noi abbiamo sentito la musica. Voi siete arrivati tardi. E loro hanno finito il lavoro. Então, faz o que eu falei, memoriza o verbo já pronto, ao invés de ficar pensando, eu vou usar o essere ou o avere, qual verbo eu uso, qual eu não uso, é errado, tá certo, que aí confunde tudo. Na próxima aula, eu vou explicar outras regrinhas que você precisa saber. Mas para amanhã, precisa fazer 2 lições. Aprender o verbo essere e o verbo avere. E aí vocês vão conseguir formar o tempo no passado próximo. Agora eu vou colocar o áudio em italiano. Teve aluno que já viu esse áudio que eu coloquei domingo. Eu gostaria que vocês prestassem atenção. Ele está contando uma história no passado e que vocês identificassem o passado próximo. Como que vocês vão identificar? Principalmente, né, os alunos mais iniciantes. Vai começar com essere ou avere e depois o tempo no particípio passado. Então, eu gostaria que vocês prestassem atenção e conseguissem identificar que esse texto é no passado. Deixa eu colocar aqui. L'anno scorso abbiamo festeggiato la festa del papà a casa dei miei genitori.
Io e mia sorella abbiamo preparato una sorpresa per nostro padre. Abbiamo cucinato il suo piatto preferito e abbiamo fatto una torta al cioccolato. Mia mamma ha decorato la tavola con fiori e candele. Quando papà è arrivato, gli abbiamo detto di chiudere gli occhi e gli abbiamo fatto trovare il pranzo pronto. Lui si è emozionato molto e ci ha abbracciato forte. Dopo pranzo gli abbiamo regalato un album di fotografie con i momenti più belli della nostra famiglia. Papà ha sorriso tutto il giorno e ha detto che è stata la migliore festa del papà di sempre. L'anno scorso abbiamo festeggiato la festa del papà a casa dei miei genitori. Io e mia sorella abbiamo preparato una sorpresa per nostro padre. Abbiamo cucinato il suo piatto preferito e abbiamo fatto una torta al cioccolato. Mia mamma ha decorato la tavola con fiori e candele. Quando papà... Vocês conseguiram identificar, ouvir os tempos no passado próximo? Então, agora, se você não conseguiu, a gente vai ler o texto. Quem quiser, pode ler em voz alta junto comigo. Então, la mia festa del papà. La scorsa domenica abbiamo festeggiato la festa del papà a casa dei miei genitori. Io e mia sorella abbiamo preparato una sorpresa per nostro padre. Abbiamo cucinato il suo piatto preferito e abbiamo fatto una torta al cioccolato. Mia mamma ha decorato la tavola con fiori e candele. Quando papà è arrivato, gli abbiamo detto di chiudere gli occhi e abbiamo fatto trovare il pranzo pronto. Lui si è emozionato molto e ci ha abbracciato forte. Dopo pranzo gli abbiamo regalato un album di fotografie con i momenti più belli della nostra famiglia. Papà ha sorriso tutto il giorno e ha detto che è stata la migliore festa del papà di sempre. Muito bom. Ficou mais fácil, né, identificar os verbos. Só uma dica, como que você vai ver se o verbo está no passado, né? Qual verbo que você vai conjugar na realidade? É sempre o segundo verbo que você vai identificar, né? Que está no passado. O primeiro verbo é no passado, é o verbo essere ou avere, e o segundo verbo é o verbo conjugado, que é esse que você vai fazer a tradução, né? Ou vai entender, no caso do texto. Então, vamos lá. La scorsa domenica, então, scorsa, passada. Então, domingo passado, domenica, que significa domingo em italiano, é feminino. Domingo em português é masculino e em italiano é feminino. Então, abbiamo festeggiato. Então, você vai ver o segundo verbo, festeggiato, que é o verbo festeggiare. Vê a terminação do verbo? Ato. Então, ele é festeggiare. Tira o ato e coloca o are, faz a regra ao contrário. Então, nós festejamos la festa del papà a casa dei miei genitori. Genitori dos pais. Io e minha sorella, minha irmã, aqui ó, abbiamo preparato. Então, que verbo que a gente vai ver? O verbo preparato, tira o ato e coloca are, preparare, que é o verbo preparar. Então, nós preparamos uma surpresa per nostro padre. Então, uma surpresa para o nosso pai. Abbiamo cucinato, então, o verbo cucinare, nós cozinhamos, il suo piatto preferito. Então, o suo, o pronome suo, ele serve para identificar que é o prato preferido do pai, tá se referindo ao pai. Então, suo prato preferito. E abbiamo fatto, aí é o verbo irregular, né? O verbo fare, irregular. E nós fizemos una torta al cioccolato. Torta em italiano significa bolo, não significa torta de chocolate, né? Em português a gente fala torta, aí é um doce diferente do bolo. Mas em italiano, torta é bolo. Na verdade, não é torta, é torta. A torta é bolo em italiano. Mia mamma ha decorato, então o verbo decorare, decorou la tavola con i fiori e candele.
Távola é a mesa. E tem tavolo e távola. Que significa, qual que é a diferença de távola e tavolo? Tavolo é o objeto, a mesa. Ah, c'è un tavolo lì. La penna é sotto il tavolo. Então, a caneta está em cima da mesa. Tem uma mesa ali. Mesa, o objeto no geral. Agora, távola é a mesa pronta, a mesa apparecchiata. Mesa apparecchiata, távola apparecchiata, que quer dizer que está posta com os talheres, com os pratos, copos, com a comida. Então, a távola é a mesa pronta para a gente sentar para fazer a refeição. Fiori, plural de fiore, flores, e candele, plural de candela, velas. Quando papà è arrivato, aqui mudou o auxiliar é essere. Então, arrivato, verbo arrivare. Tiro o ato e volto o are. Então, verbo chegar. Quando o papai chegou, gli abbiamo detto, aqui abbiamo detto, aí é o verbo dire, no passado. Di chiudere, de fechar, gli occhi, os olhos. E gli abbiamo fatto, aí é o verbo fare, né? Tira o ato, põe o are, e nós fizemos. Trovare. Trovare é o verbo encontrar. Então, nós o fizemos encontrar il pranzo pronto. Pranzo é o almoço. Colazione, pranzo e cena. Colazione é café da manhã, pranzo, almoço e cena, jantar. Lui si è emozionato. Aqui, ó, o verbo essere e o verbo atto. Emozionato, emozionare, verbo emocionar. Então, e ele se emocionou muito, molto, e ci ha abbracciato forte. Ci, na verdade, significa nos. O ti em italiano tem vários significados. Aqui, no caso, é nos abraçou forte. Abbracciato, verbo abbracciare, né? Ha abbracciato forte. Dopo pranzo, então depois do almoço, gli abbiamo regalato, então tira o ato, fica regalare. Então, regalar é presentear. Então, nós o presenteamos com um álbum de fotografie, plural, né, de fotografia, fotografias, em italiano, fotografie é o plural. Con i momenti più belli della nostra famiglia. Aqui deu para entender, né? Os momentos mais, più significa mais belos da nossa família. Papà ha sorriso. Aqui é o verbo sorridere, então irregular, porque aqui ele não entra nem na ato, ito e uto, tá vendo? Não entra nessa regra. Mas você vai ver que tem o verbo auxiliar e o verbo sorridere, então você sabe que é passado próximo. E outra, pelo contexto também, né, da história, porque esse verbo irregular às vezes pode. Ai, que é isso? Que verbo é esse? Sorriso, né? É outra coisa pra gente. Mas aqui é o verbo sorrir, sorridere. Ha sorriso, ele sorriu. Não é ele tem sorriso, né? Se a gente fosse traduzir como vem na nossa cabeça, né? Por associação, né? Sorriso é isso. Verbo ter tem sorriso. Não, ele ha sorriso. Ele sorriu tutto il giorno, todo dia. E ha detto, aí, ha detto, verbo dire, então ele disse que è stata, tá aqui ó, o verbo de novo, essere, no passado, que foi la migliore festa del papà de sempre. Foi a melhor festa do papai de sempre, né? De todos os tempos. Então precisa, na verdade, é só no início que precisa de um pouco de prática para identificar o verbo no passado próximo e não cair nessas pegadinhas assim, né? Tipo, a sorriso, não traduzir tem festejado, né? Abbiamo festeggiato, tem festejado, não traduzir o verbo auxiliar.
E aí, como que eu vou saber se é o auxiliar ou se é um verbo mesmo, dois verbos juntos? Sempre o auxiliar, o verbo principal, vai estar no particípio. Vai terminar ato, ito e uto e as exceções, né, dos verbos irregulares, mas são poucas. A maioria dos verbos no passado próximo usa o verbo auxiliar avere. Então, isso é uma coisa boa, porque poucos verbos em italiano usam o verbo essere como auxiliar. Mas na aula de amanhã, eu vou falar sobre essa regra e uma outra regrinha que tem para poder falar, formar os verbos no passado próximo. Va bene? Então, vou deixar uma lição de casa para vocês. Quem quiser escrever aqui nos comentários como passou o Dia dos Pais, não precisa ser esse Dia dos Pais, né? Passado domingo, pode ser um Dia dos Pais que você lembra na sua infância, né? Vai contar sempre uma história do passado, então você pode escolher qualquer ponto no passado que você quiser para descrever. Pode escrever nos comentários que depois eu corrijo para vocês. Va bene? E amanhã a gente continua essa aula de passado próximo e de Dia dos Pais. Certo? Allora un bacione a tutti, ci vediamo presto. Domani, ci vediamo domani. Ciao! Você estuda italiano e sonha em entender o que falam nos filmes e nas redes sociais? Sabe por que você não entende o italiano? Não é só porque falam rápido. O vocabulário informal que você ouve não está nos livros, está nas ruas italianas. Por isso, eu criei 4 e-books com gírias, expressões e até palavrões. Cada e-book tem 100 frases e áudios para você praticar. Assim, você vai entender tudo quando assistir à TV italiana. E tudo isso por apenas R$ 25. Clica no link nos comentários e eleve seu vocabulário. Tchau!